E quem controlava Vicenza antes da República de Veneza? A gente sabe que existiam controles locais antes da República de Veneza, mas nem todo mundo sabe como funcionavam, quem eram e assim por diante. Vamos explorar um pouco isso, ver um pouco sobre todas as províncias, né, do Vêneto. Vamos começar hoje com Vicenza. Antes disso, eu te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Caso você não ative o sininho das notificações, você não recebe o conteúdo que é postado aqui diariamente, todos os dias a partir das 6h30 da tarde. Você pode vir aqui no canal que vai encontrar um conteúdo novo. Então marca aí na sua agenda, no seu horário, 6h30 da tarde. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengoamare, feito especialmente para você, pensado para você que é descendente de vênetos ou que, enfim, gosta de história em geral e também, por que não vai gostar, óbvio que vai gostar também de história da Itália, da República de Veneza e de tudo que envolveu, né, todo esse período aqui, que era um período mais glorioso para a Itália, porque foi o período em que a Itália em si, não sendo uma nação, mas diversas nações, prosperou mais e chegou até onde chegou, né, influenciando várias nações até os dias de hoje, com os seus vários modelos políticos, enfim, todos sociais e muitas coisas mais. Então, te convido para ficar no vídeo até o final. Olha só, durante o período da Antiguidade e da Idade Média, Vicenza foi controlada, assim, por várias potências, incluindo os vênetos antigos, é claro, né? Foram os primeiros ali que chegaram, e isso foi comum para toda a região do Vêneto e outras regiões também por ali, mas não vamos nos estender, principalmente no Vêneto, tá? Porque os vênetos antigos eram um povo antigo, como diz o nome, uma tribo antiga que prevaleceu ali nessa região do Vêneto, e eles dominaram e dão essa etnia comum para todos os vênetos. Depois deles, claro que chegam outros povos, os romanos administraram também esse local, depois os ostrogodos, os lombardos e mais tarde, como a gente sabe, o Sacro Império Romano Germânico. No início da Idade Média, os lombardos estabeleceram o seu domínio na região, e Vicenza estava sob controle do reino lombardo ou reino longobardo, como eu já falei para vocês, são os dois termos utilizados. Com a expansão do Sacro Império Romano Germânico, no final do século X, Vicenza passou para a jurisdição do imperador germânico daquela época. Então, Vicenza também fez parte das disputas entre muitos locais ali dentro da Península Itálica e impérios vizinhos. Eventualmente, a cidade se tornou parte do território da República de Veneza no final do século XV, como resultado das expansões territoriais da República de Veneza na Itália continental. Portanto, Vicenza passou por várias mudanças de governantes ao longo de sua história antes de ser incorporada de fato à República de Veneza, que exerceu uma influência significativa na região até a sua queda, né? Até a queda da República no final do século XVIII. A anexação de Vicenza à República de Veneza ocorreu como parte das expansões territoriais, como a gente já viu aqui, estratégias políticas da República de Veneza na região da Itália continental. A República de Veneza era uma potência marítima já naquela época e comercial, significativa no mar Adriático e no Mediterrâneo, e buscava assim expandir seu território e influência terrestre, porque eles começam com essa expansão marítima e depois eles vão se voltar ali para seus próprios territórios ali dentro, seus vizinhos. Então a influência terrestre passou a ser algo muito importante também para a República de Veneza, para proteger, é claro, seus interesses comerciais e garantir rotas comerciais mais seguras. Existem várias razões que levaram à conquista e o controle de Vicenza pela República de Veneza, e eu elenquei todas elas aqui para falar um pouquinho sobre isso para vocês. Interesses comerciais estratégicos é o primeiro deles, sem sombra de dúvida. Vicenza era uma cidade localizada em uma posição estratégica na região da norte da Itália, próxima às rotas comerciais terrestres e importantes centros urbanos. Controlar Vicenza permitia à República de Veneza expandir suas rotas comerciais, aumentar seu poder econômico e fortalecer sua posição geopolítica na Itália continental. Conflitos
e alianças. A região da Itália estava frequentemente envolvida em conflitos e rivalidades entre diferentes locais e territórios, né? Entre estados diferentes. A República de Veneza aproveitou as oportunidades apresentadas por esses conflitos para expandir seu território, muitas vezes formando alianças ou estabelecendo acordos favoráveis com outras potências regionais. Domínio sobre terra firme, que já mencionamos um pouco aqui. A República de Veneza era originalmente uma cidade insular e dependia principalmente de seu domínio marítimo. No entanto, ao longo do tempo, a República percebeu a importância de estender seu controle para a terra firme como forma de fortalecer sua segurança e estabilidade, ainda mais quando, digamos, os domínios lá no Oriente, né, depois da queda de Constantinopla, começaram a ficar cada vez mais incertos. Então, a República de Veneza se volta muito mais ali para os seus territórios vizinhos. A ampliação de recursos e poder. Controlar cidades e territórios no continente permitia à República de Veneza acessar recursos agrícolas, minerais e outras vantagens econômicas que completavam suas atividades marítimas e comerciais. Estratégia defensiva. Ter presença em várias cidades e territórios ajudava a República de Veneza a manter uma posição defensiva mais forte contra possíveis invasores e competidores. Portanto, como já vimos, a conquista e o controle de Vicenza pela República de Veneza faziam sim parte de uma estratégia mais ampla de expansão territorial. Segurança e busca de vantagens econômicas, políticas e militares na região da Itália continental. Então está aí, né? E olha só, agora uma coisa muito importante que a gente precisa mencionar, não foi mencionado até agora: quem estava no poder no período da queda, na queda do controle ali que existia até então de Vicenza, antes de passar para a República de Veneza. A República em si conquista Vicenza em 1404 durante as guerras de Lombardia. E antes disso, Vicenza estava sob o domínio dos Visconti. A família Visconti, uma poderosa família nobre de Milão. Portanto, não eram vênetos em si, tá? Os Visconti eram senhores de Vicenza e governavam a cidade até a intervenção da República de Veneza. Aí, em 1404, uma série de conflitos e disputas na região da Lombardia, a República de Veneza conseguiu tomar o controle de Vicenza dos Visconti. Com a derrota dos Visconti, Vicenza passou a ser administrada como parte dos territórios da República dos Vênetos. A cidade tornou-se uma parte integral do território da República de Veneza e permaneceu sob seu controle até o declínio da Serenissima, no final do século XVIII. Portanto, a transição de governantes de Vicenza envolveu a substituição do domínio dos Visconti pelo domínio da República de Veneza em 1404. E aqui eu dou a minha opinião, né, a minha humilde e sincera opinião. Eu acredito que foi significativa essa troca entre os Visconti para a Sereníssima República de Veneza, porque por mais que tenhamos feito, enfim, dois governos que eram diferentes ali e a princípio eram governos estrangeiros, mas, querendo ou não, a República de Veneza foi feita por vênetos. Não vamos nos esquecer também que lá, depois das invasões germânicas, das invasões bárbaras, muitos vênetos, praticamente de todas as partes do território vêneto, se mudaram para Veneza, né, para aquilo que depois veio a ser construída como Veneza. Então, é óbvio que muitos locais tiveram mais pessoas, né, Pádua, Oderzo e vários outras províncias aí, que muito mais pessoas saíram dali para ir para Veneza, mas todos os outros locais acabaram tendo influência também e pessoas, famílias que se mudaram para aquele local ali que era Veneza. Então a gente pode considerar Veneza um dos locais mais tardios a ser feito, né, a serem feitos ali no Vêneto, a ser construído, mas foi, como poderíamos dizer, um caldeirão de vênetos. Tá? Os vênetos de todas as tribos, de todas ali, de todas as regiões do Vêneto, de todas as províncias do Vêneto, praticamente foram para aquela região ali de Veneza, montaram Veneza, e a partir daí, obviamente, com o século também surgiu a República de Veneza, que é, sim, uma república dos vênetos, daquele caldeirão de amontoado de vênetos ali das províncias, e que depois foi crescendo e se expandindo
expandindo e teve o seu governo vêneto anexando as outras áreas aí como uma parte, digamos, como é que eu posso dizer, algo até natural que isso iria acontecer, tá? Que eles iriam atrás disso alguma hora, de juntar os seus pedaços. Portanto, eu considero, se fosse para falar entre os Visconti e a República de Veneza, acredito que seria muito mais justo que os outros pedaços do Vêneto fizessem parte da República de Veneza e não de um império que pertencia à Lombardia, né? Que eram coisas diferentes ali. Portanto, eu acredito que sim, a República de Veneza foi o ápice maior que se teve até os dias de hoje do poder vêneto, da junção da força vêneta, né? Não eram só os venezianos, e considerando que venezianos não existiam, quem existiam eram todos os outros que se mudaram para lá e que a partir daquele momento, depois de algumas décadas, alguns séculos, começaram a ser chamados de venezianos, depois, obviamente, do nome da cidade se tornar Veneza, do nome da província em si se tornar Veneza. A gente precisa se lembrar disso, né? Porque às vezes fica essa disputinha entre um e outro, mas na verdade o que acontece foi isso, os venezianos não existiam, o que existiu foi ali uma cruza de vários vênetos, se é que pode se falar desse jeito, mas sim um caldeirão ali dos vênetos que saíram de muitas regiões do Vêneto, praticamente de todas, tiveram pessoas que saíram naquele tempo das invasões e ali sim começaram, né, a fundar o que seria o seu império, o Império Vêneto de verdade, que se traduziu como o nome de República de Veneza, porque começa com a cidade de Veneza, não existiam os outros locais, é por isso que depois se manteve esse nome aqui, República de Veneza. Me deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, o que você gostaria, se gostaria que se aprofundar um pouco a mais nesse assunto aqui, e obviamente eu também vou trazer das outras províncias, que é sempre interessante a gente saber abordar os governos iniciais das outras províncias e como eram e por que caíram também, né? Então me deixa aqui nos comentários. Caso não tenha nada para comentar, você já sabe, deixa aí o seu emoji, principalmente o emoji do leão, que é o símbolo do nosso Vêneto. Tchau, tchau, Strucon.